Quando Isabela faleceu, eu tracei como missão de vida torná-la conhecida. Vem pra cá, velho. Filha, eu te amo, mais do que tudo. Estou aqui, escute minha voz. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Eu já tinha visto a morte, né? Mas era de pessoas que já tinham envelhecido. E foi uma reavaliação da vida toda, sabe, pra mim. Hoje eu posso sofrer por ela, chorar, mas é bom ao mesmo tempo, sabe? Pior, eu acho, é não ter por quem sofrer, sabe? É não ter amado, era ela ter morrido e eu ver esse documentário um dia e pensar, poxa, eu nem conhecia ela, eu nem tive essa oportunidade de ter ela por perto. A experiência com Isabela, o falecimento dela para mim e sobretudo o sentido que há por trás disso, é o grande combustível por querer viver e por querer fazer da vida uma vida que faça sentido como nunca senti na minha vida antes. Eu acho que a principal diferença dela para todas as outras pessoas que eu já conheci na minha vida era a forma que ela sabia amar. E conseguindo amar os outros sem viver num mundo egoísta para si, era algo que assim, eu olhava e fazia, tu tem tudo para fazer só o teu, mas tu faz o teu e ainda faz pelos outros. Isso era o que eu olhava nela e fazia assim, essa menina é rocheda, ela aguenta coisas que de fato só essa conexão com Deus dá força para ela. Porque todo mundo, de alguma maneira, vivia a sua vida, o seu mundo, as grandes amizades dela ao entorno dela fazia isso e ela não. Ela queria viver a vida dela e a vida para os outros. Tudo que ela deixou foi amor. Não tem quem tenha passado por ela em toda a história de vida. Não tem quem tenha passado por ela e não tenha sentido amor. Eu me arrepio de verdade, por Deus, porque Bela, para mim, ela era o exemplo da igreja na vida dela. É extraordinário a gente ver que mesmo depois da partida dela, ela ainda deixa um legado tão bonito, né? Tantos ensinamentos, tantas lições para a gente que ficou. Incrível. E hoje, o ser humano que eu sou, eu devo muito, 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 muito mesmo a ela, assim, sem sombra de dúvidas. Em vida, Isabela já deixava grandes ensinamentos. Tenho certeza. A forma como ela se portava, a forma como ela agia, o amor que ela colocava nas coisas. Com a partida dela, eu acredito que o grande legado que ela deixou foi dar a todos nós uma profunda reflexão sobre o que é a vida. Porque de fato ela mostrou que o que fica não são as coisas que passam, mas são as coisas que não passam. Isabela não levou o dinheiro do carro que ela ia comprar, Isabela não levou todas as roupas que ela tinha comprado novas para trabalhar, os perfumes novos, mas Isabela levou com a partida dela e deixou para a gente o que ela fez, o amor que ela colocou, o serviço que ela empenhou na polícia, o serviço que ela empenhou na igreja, dentro de casa, na faculdade, no colégio. O que ela deixou foi isso. Eu tenho a plena certeza que estamos vivendo o melhor momento com Deus, assim, aqui dentro do grupo e na igreja. Então, feliz aniversário, te amo muito e amo muito vocês também. Assim, sempre foi de muita união, né, os dois. Claro que, como toda relação de irmão, de primo, sempre tem, né, as desavenças, as diferenças. Ela disse a mim um dia, ela disse, painha, Luiz, agora esquece toda vez a carteira.
Quando eu saio com ele para comer, aí disse, paga aí, Isabela. Eu deixei a carteira em casa, olha. Eu tô aqui, Luiz pediu pra eu entrar no drive da Mac. Diga o que aconteceu. Aí eu vi que eu tô sem a carteira. Golpe. Toda vez agora ele tá se aproveitando muito de mim. Mas eles sempre foram, assim, muito um pelo outro. Eu achava muito bonito isso deles, sabe? Sempre foi os dois pra tudo. Você olhar, você não conseguia ver Bela sem Luiz e Luiz sem Bela. Quando você via um sem o outro, já parecia estranho. Era um amor demais, né? Isabela era assim. Era alucinada com Luiz. É uma relação, às vezes, eu não tenho com meu irmão. E eu me esforço tanto, sabe? Eu falo, caramba, existe esse amor de irmão tão forte, tão unido. E é tão bom isso, é tão gostoso ver. Era um sentimento muito forte. Vai passar o tempo, vão passar os anos, né? E acho que Luiz vai ser sempre Luiz, irmão de Isabela. A forma como eu enfrento a morte de Isabela e o falecimento e tudo que aconteceu, sem dúvidas, é uma resposta a tudo que ela me ensinou. A não deixar que o medo me paralise, a deixar que a saudade me pare, mas olhar para tudo que aconteceu, encontrar sentido, encontrar força naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente viveu, que sem dúvidas eu sei que essa força vem de Deus, e seguir. Não tinha um dia que eu não conversasse com a Bela, um dia não tinha, que ela não falava de você, de tia Marta e de teu pai. Eu não via a Bela reclamar de distância, eu não via a Bela reclamar de, porque manhã tá lá em Sertânia. Não. Todo dia ela falava com amor de vocês, sabe? Lógico que ela perreava, ela falava, Luizinho, não me deixe em paz, Luizinho, eu tenho que buscar Luizinho. Mas assim, era um amor inexplicável. Eu não tenho muitas lembranças da primeira infância de Isabela, visto que a nossa diferença de idade são 5 anos. Então, o que eu sei dela pequena foi aquilo que os meus pais me repassaram, que era uma criança muito esperta, muito tranquila. Inclusive, o diretor da escola um dia cobrou a Marta, a mãe, porque era que eu não andava lá. Ela disse, não, porque não precisa. Sempre que quando eu chego aqui, Isabela é muito elogiada. Mas ela disse, não, mas eu queria conhecer o pai de Isabela, para dizer a ele também que Isabela é uma pessoa totalmente diferenciada das outras crianças. Ela é uma pessoa educada, uma criança que são poucas as crianças que tem aqui do nível dela. Lembro também de histórias difíceis que minha mãe contava, que teve uma época que ela tinha um pouco de vergonha de ir para a escola, porque ela tinha sobrepeso, né? Era muito gordinha. Por volta da 4ª, 5ª série, minha mãe percebeu que a minha irmã precisava de tratamento com um endocrinologista para ajudá-la nessa perda de peso, acompanhamento nutricional e tudo mais. E no interior a gente não tinha muito esse suporte. E aí manhã disse, não, eu tenho que levar essa menina para Recife para começar esse tratamento o quanto antes, porque depois que ela estiver mais velha fica mais difícil. Então vamos embora para Recife. E aí ela veio, procurou apartamento, compramos apartamento e viemos. Eu, Manhinha e Isabela. Já que eu era muito pequeno, não conseguia ficar longe de Manhinha. E Isabela também era o primeiro ano morando fora do interior, então ela precisava ter a minha mãe como esse apoio. E aí meu pai ficou no interior e vinha basicamente toda semana visitar a gente. Até que quando foi nesse primeiro ano morando em Recife, terminou o tratamento, Isabela emagreceu, perdeu peso. A mãe falou, pronto, agora é hora da gente voltar. Seu pai está lá no interior esperando a gente. E a Isabela sempre com indícios de independência, coragem, garra,
com 11 anos de idade, olhou para minha mãe e falou, não vou voltar. Já estou adaptada com o colégio, já estou adaptada com os meus amigos, com o ensino e não quero mais voltar para o interior. Isso aos 11 anos. E aí minha mãe ficou de mãos atadas, mas também pensava um pouco à frente, sabia que aquilo seria o melhor para ela. E aí resolveu deixá-la com a pessoa da nossa confiança e a gente ficaria fazendo esse acompanhamento dela semanal. Eu viria do interior semanalmente, depois quinzenalmente, para ajudar na formação dela, né? Já que ela começaria a morar sozinha. E eu e minha mãe voltamos para o interior para morarmos com meu pai novamente. Então, a partir daí, começa a história da minha irmã que morava na capital. O pessoal do interior tem um costume de sair para a capital, né, para estudar lá. E quando eu fui, surgiu a ideia de eu morar com Bela. E aí eu fui para Recife e fui morar com ela. E Bela já fazia muitos anos que morava lá, né? Bela foi novinha, eu já fui, acho que com 16 anos para Recife. Então, assim, apesar da pouca idade, Bela tinha uma maturidade extraordinária de conviver com as coisas da capital, sabe? E eu estava saindo do interior naquela hora, então, para mim, assim, foi a fortaleza que eu precisava. Eu brinco que Deus sabe de tudo, né? Então, se Ele me tirou daqui para me colocar em Recife, Ele tinha que preparar um anjo da guarda lá para me conduzir. E para mim, esse anjo da guarda foi ela. Eu sempre tive essa aparência, né, com Isabela. E além de parecer fisicamente, na época a voz da gente também parecia muito. Então, quando eu morei com ela, tinha um coleguinha dela da escola que era apaixonado por ela. Eu não lembro agora o nome. E ele sempre inventava que ia lá para casa para estudar, mas eu já tinha percebido que era para olhar para Bela, né? Que ele era apaixonado por ela. E eu queria fazer esse romance e Bela não queria, né? E ele ligava lá para casa para tirar dúvida de alguma matéria, só que eu sabia que era para falar com Bela, né? E aí um dia ele ligou e Bela não estava em casa. Aí nesse dia ele ligou e convidou Bela para jantar. Só quem estava no telefone eu atendi como se fosse Bela, que a gente tinha essas coisas. Aí ele conversou, sei que ele terminou criando coragem, chamando ela para jantar. E aí eu aceitei, sem ela saber. Aí desligou, né? Daqui a pouco. E eu, qual é a coragem de contar a Bela que eu tinha marcado o encontro sem ela saber? Aí quando ela chegou, porque eu estudava de manhã e ela estudava à tarde. E aí a gente só se via no comecinho da noite. Aí quando ela chegou, eu digo, meu Deus, como é que eu vou contar a Bela? Ela vai me dar uma esculhambação grande. Aí fiquei, vou pra lá, vou pra cá, né? Aí eu, Bela, eu tenho um negócio pra te contar. Ela, o que foi? Maluca, que ela me chamava de maluca. O que foi, maluca? Aí eu disse, não tem fulaninho? Ela disse, tem. Aí eu disse, eu marquei um jantar pra tu ir, tu vai ter que ir com ele, porque eu já disse que era tu e marquei, tu vai ter que ir. Foi pra sábado, isso era mais ou menos na quinta. Aí eu sei que ela passou assim, coisa de uns 2 dias sem falar comigo, com raiva, e disse que não ia, que quem ia pra janta era eu, que eu tinha inventado esse negócio dela e quem ia era eu. Eu sei que, resumindo, ela me fez ligar pro rapaz e dizer que era mentira e que ela não ia, porque quem tinha se passado por ela tinha sido eu. Eu sempre tive muitas dificuldades em algumas matérias e Bela sempre foi altamente inteligente, muito responsável. E certa vez minha mãe chegou pra ela e disse, Isabela, pelo amor de Deus, ajuda essa menina. Eu deixo ela na sua casa e você ensina matemática, física, o que for que ela tiver dificuldade. A Isabela, não, tia, sem problema, deixa ela lá. Eu acabei indo pra casa de vocês e ela ficou me ensinando. E assim a gente foi construindo a amizade da gente. Eu sou de Caruaru e vim estudar no Santa Maria e a gente ficou na mesma sala. E acho que foi a primeira pessoa que eu fiz amizade, porque aquele jeito dela de sempre ser muito acolhedora, sempre ser uma pessoa fácil de fazer amizade. Nos meus 15 anos, Bela fez algo que nenhuma amiga minha fez. No sábado, foi um sábado, meus 15 anos, eu estava muito ansiosa. Faltava algumas horas, umas 3, 4 horas para o meu aniversário.
tinha cabeleireiro, tinha maquiador, minha casa estava infestada de gente me arrumando. E Bela foi de surpresa na minha casa, poucas horas antes. Aí ela levou um brinco, ela me deu um presente, um brinco lindo, lindo, um brinco. Aí ela veio, me deu um abraço, disse que eu estava linda, que ela estava muito feliz em ser minha daminha, eu nem esperava, ela veio de surpresa. Aí ela, ai Luizinho, aí ela me abraçou, aí ela disse assim, olha, você é muito especial, você tá linda, seu aniversário vai ser inesquecível, aquele jeitinho dela, seu aniversário vai ser inesquecível, eu tô toda arrepiada, seu aniversário vai ser inesquecível. Ela foi a amiga que teve assim, essa delicadeza de surpresa na minha casa, Isabela, de lá em casa ela foi, óbvio, minha daminha, nos meus 15 anos, eu achei que a surpresa terminaria por aí, mas não, depois da valsa, aí ela disse, pegou o microfone, quero fazer uma homenagem pra Bruna. Ela, Paulinha, Silvinha e Maiara fizeram uma homenagem linda pra mim. Eu chorava, minha gente, minha maquiagem tem que durar a noite toda. Eu tenho que parar de chorar. Eu acho que esse momento foi incrível, a delicadeza dela e a homenagem durante o aniversário. Eu nunca vou esquecer isso. E Isabela era aquelas que não conseguia chegar num lugar sem fazer barulho. Era barulhento. Chegava, brincava, tirava onda. E olha que assim, ela veio pra cá meio que tímida no começo, né? Porque veio do interior, né? Tava se descobrindo na vida ainda, entendendo. E de alguma forma a gente se conectou no colégio, assim. Eu tenho muita lembrança de Isabela aqui no colégio como sendo alguém muito gaiata. Que tirava onda de todo mundo, que perturbava, era xodó de muitas pessoas do colégio. E sobretudo alguém que era de riso muito fácil. Era muito fácil chegar perto de Isabela, cutucava uma, duas coisas, ela já começava a rir. Ela sempre foi uma pessoa alta astral, pra cima. Eu não tenho lembrança de Bela triste. Ela era aquela pessoa que a gente recorria sempre pra dar um colo, um abraço, um conselho. Ela sempre foi a mãe da turma. Eu me lembro de um momento marcante, por exemplo, de já mais velho, já no terceiro ano, de eu tocando violão pra ela, dentro da sala de aula, por conta de um amor que ela teve, que foi meio mal resolvido e tal. Eu até falo no vídeo, olha, Isabela, aqui é pra você, viu? Música de Vitor e Léo, assim. Joguei fora as fotos de nós dois. Joguei fora fotos de nós dois. Evidente serão que faz bem. Isso era uma grana na sala, porque, enfim, isso era Isabela, entendeu? Assim, quem chegava perto, mesmo que não conhecesse, se sentia meio íntimo já. Manda uma mensagem pra Isabela, todo mundo, dá tchau! Olha o confete pra tu limpar mais tarde! Eu lembro que em 2009, Isabela era terceiro ano do colégio. Foi o ano que meu pai ficou, um dos anos que meu pai ficou mais apertado. E aí eles cogitaram trazer Isabela de volta para Sertânia. E como todo o custo seria menor de Isabela voltar a estudar comigo no mesmo colégio e todos os dias, eles cogitaram essa possibilidade. E eu cheguei para conversar com ela, né? Poxa, como é que tu tá? Devido a essa possibilidade de voltar para cá e tal. Ela disse, Luiz, isso não pode acontecer. Eu não acredito que eu passei a vida toda estudando em Recife e no último ano, no melhor ano, no terceiro ano que eu já estou concluindo, eu vou ter que voltar. E aí eu lembro muito eu entrando no quarto sem ter muito o que falar para painho. E olhei para ele e disse, pai, o que é que eu posso fazer para diminuir os custos meus para que Isabela consiga continuar esse ano lá em Recife? Por favor, não vamos tirar ela de Recife, não, porque eu sei quanto vai ser bom esse ano para ela e ela já está concluindo. E aí meu pai, como sempre prezou pela nossa educação, sempre se desdobrou, fez o possível e o impossível pela nossa educação, ele assumiu o compromisso e disse, ela vai ficar lá, ela vai se formar e eu vou aguentar até onde dá. Vamos trabalhar e a gente vai conseguir. Ela veio morar só e tinha a dificuldade de Luiz vir para cá, né, que foi adiado uns 2, 3 anos. E quando ele veio, ela foi, quando tia Marta não estava aqui, foi praticamente sua mãe. E aí, de fato, eu acho que começa a história de Luiz e de Isabela, em 2012. Foi o ano que, determinado que queria fazer medicina, precisava ir para a capital para buscar melhores estudos, cursinhos, me preparar melhor. Eu lembro que foi um ano muito difícil de adaptação. A gente começou a se atritar muito. Hoje eu até entendo a dificuldade no começo. Uma pessoa que morou só a vida toda, recebeu um irmão para criar, digamos assim, em Recife não é fácil. Luiz, você cozinhou e não lavou a panela. Não sabe fritar um ovo.
não sabe lavar um prato, não sabe lavar uma cueca. Reclamava muito. Muitas coisas que eu fazia irritavam Isabela e coisas que ela fazia me irritavam também. A primeira coisa que eu percebi quando a gente começou a morar junto em 2012 é que as nossas formas de amar eram muito diferentes. Eu era a emoção, Isabela era a razão. Muitas vezes eu era o sentimento forte, Isabela era a dureza, era a tranquilidade, até a frieza em alguns momentos. E eu lembro que teve uma vez que eu olhei para ela e falei, Bela, todas as vezes que eu chego em casa, eu te conto como foi minha rotina. E tu chega em casa e tu nunca me conta como foi a tua, tu sempre é muito calada. E aí eu comecei a chorar. E ela disse, Luiz, você tem o seu jeito e eu tenho o meu. A sua forma de amar é diferente da minha. Mas tenha certeza que eu me importo com as suas coisas igual como você se importa com as minhas. Mas a sua forma de amar é diferente da minha. E quando eu ouvi isso dela, doeu, porque eu esperava uma forma dela de agir, de se comportar, mas eu fui descobrindo nela algo que eu não tinha e também aprendendo a respeitar aquilo dela. Isabela me levou para muitas provas de vestibular, Isabela me levou para os cursinhos, Isabela fazia jantar, fazia café da manhã, sempre perguntava, você já comeu hoje? Você está com fome? Coisas que uma mãe faz com o filho. E aí eu acho que a nossa relação, ano após ano, morando juntos, foi construindo raízes ainda mais profundas. E relações que normalmente não se vê em qualquer dupla de irmãos. Eu não conhecia Luiz no primeiro momento, foi no colégio que eu conheci Isabela, então não existia a figura de Luiz. Mas eu já conhecia porque a Isabela vivia falando de Luiz. Era Luiz pra cá, Luiz pra lá. Eu sou uma pessoa que não tive capacidade para conservar muitas amizades de colégio. E eu acho que Isabela foi talvez a única pessoa que passaram esse período de aula aqui, de colégio, né, de infância, adolescência, que de alguma forma a vida me permitiu trazer para outros ambientes de maneira intensa, forte. Eu tenho amigos de colégio que de alguma forma participaram de igreja, de grupo, mas nenhum amigo era tão próximo quanto ela, né? E aí eu comecei a participar do Ágape, frequentar a igreja da Pracinha, né? Em 2011 eu fiz o meu encontro de Jovens com Cristo. E assim, eu me lembro que no ano seguinte a primeira pessoa que eu queria que participasse era a Isabela. Eu nem insisti muito porque a gente era muito amigo, né? Então foi muito natural o convite. Eu falei, não tinha nada de Padim, né? Era Galega, Isabela. Vamos participar do encontro de Jovens com Cristo, o negócio arretado, tu vai gostar, é massa, tal. Em 2012 ela fez o encontro. E eu acho que a história da gente, ela construiu um laço que tem um quê de eternidade, um gosto de eterno, que Deus já esperava, já sabia daquilo, certamente que a gente se conheceu, mas a partir dali. No ano que eu vim morar com ela, né, éramos só nós dois, foi o ano que ela conheceu o grupo. E então ela fez questão de me inserir na realidade do grupo. E eu não tenho dúvidas que Isabela dedicou o melhor da vida dela ao Ágape, à igreja, ao serviço a Deus. Quando a gente foi em uma equipe que animava lá o pessoal, e a gente foi essa equipe juntos e na preparação a gente ficou muito próximo. Aí eu pude conhecer um pouco mais ela, assim. Eu lembro uma vez, nesse último retiro que a gente foi, né, o retiro do Espírito Santo, eu tinha ido na cozinha e a menina da cozinha, que estava nos ajudando a cozinhar, ela estava com o almoço todo atrasado. E aí eu cheguei em Bela, tipo, desesperada. Bela, a menina não tá pronto o almoço e agora, desesperada, vai atrasar tudo. Bela olhou pra mim e fez, Carolis, calma. Aí ela foi lá na cozinha, chegou na menina e disse, como eu posso te ajudar? Pegou uma panela e começou a cozinhar com a mulher. Eu fiquei assim, tipo, olhando pra Bela meia hora e pensando, meu Deus, ainda falta muito, né? Aprender assim, aquela atitude dela. Até hoje eu lembro da cena, sabe? Da forma dela de agir ali, o quanto ela me ensinou com a vida dela. Era impressionante quando ela pegava no pesado, assim, tinha um retiro, ela ia para a beira do fogão, fazia uma salsicha, fazia um cuscuz, preparava um café da manhã,
pegava coisa pesada, dirigia. A gente sempre via ela servindo, ela trabalhando, ela dando o máximo dela. E eu sei que ela se gastou, se consumiu por Deus. Eu tenho certeza que o legado de Isabela foi me ensinar e me mostrar que é possível viver de doação, porque eu acho que a vida de Isabela foi isso. Ela se doou todos os dias até o fim, e não por obrigação, mas por amor, porque ela tinha entendido tudo. Ela tinha entendido exatamente o que ela tinha que fazer da vida dela. E era engraçado que Bela conhecia o coração de todo mundo, assim, e ela sabia silenciosamente o jeito de chegar nas pessoas. Ela não era aquela pessoa que você costumava ver ela falando muito, assim, para muitas pessoas. Ela era muito certeira, na hora certa ela agia. Ela podia estar bem, podia estar mal, ela sempre virava assim o rosto pro lado. Oi, amiga. Oi, Vininha. Como foi seu dia? Sempre que a gente se encontrava, ela conseguia, né? Olhar na minha alma e dizer, você tá bem, amigo? Como é que você tá? Um momento marcante foi quando eu estava sumindo do Ágape. E que ela mandou mensagem pra mim, eu ignorava. Aí eu tô em casa descansando, ela bate lá embaixo do meu prédio, pedindo pra eu descer. E quando eu desço, ela fala, cadê você? Tô sentindo sua falta, eu preciso de você, o Ágape precisa de você. Eu sempre tive Bela como uma pessoa, uma amiga muito ocupada, mas ainda assim muito presente, assim, em tudo, nas pequenas ações. Ela nunca foi aquela pessoa, assim, de chegar e estar falando comigo a todo momento, mas ela estava comigo a todo momento e eu tinha plena convicção disso. E quando a minha avó ficou doente, eu lembro muito bem dela ir no hospital, de surpresa, chegou lá de supetão, aí falou, não, eu cheguei bem agitada como sempre foi. Ela fez, não, eu cheguei de Sertânia agora e passei ali, trouxe uma flor pra tu e trouxe também um docinho e não sei o que. Ela pegou, era um girassol bem lindo assim. Essa flor até hoje tá na minha cabeça, esse dia tá na minha cabeça porque eu lembro de olhar pro girassol e ver o sorriso de Isabela. Ela era aquele colo de Maria e que passava toda a experiência que ela tinha sobre Deus, né, e sobre nossa mãe. Tantas coisas que eram tão difíceis assim para ela e ela não parava de dizer, eu te agradeço, Deus, sabe? E isso é algo que realmente ficou em mim e, se Deus quiser, continuará. Nós estamos sempre pedindo a Deus tantas coisas e às vezes a gente pede tanto que a gente esquece de ouvir a Deus, o que Ele tem a nos dizer. Esquecemos de contemplar o tempo dEle, né? De contemplar as maravilhas que Ele faz assim na nossa vida. E eu já cheguei a falar isso pra ela. Eu fiz, Bela, uma das coisas que eu mais gosto em você é isso. Nas reuniões que a gente tem, tudo, você sempre mostra, você sempre aponta o essencial e é legado porque é isso que eu quero viver na minha vida. É isso que eu quero olhar para Jesus, eu quero olhar para as coisas e saber o que é essencial, saber aquilo que permanece. E isso ela entendia melhor do que ninguém, assim. Bela deixou de legado para mim um amor incondicional a Cristo. Um amor incondicional a nunca ter o que separar a gente do amor de Deus, nem a morte. O sofrimento, ele produz paciência, que prova a fidelidade e gera a esperança. E a esperança, ela não engana, né? Jesus é a nossa esperança. Interessante foi que a gente pegou realmente essa transformação de Belinha, né? Essa busca dela pela espiritualidade, o encontro dela. Então ela viu o despertar da fé de Bela e o quanto foi grande isso. E isso ficou muito assim em mim. É muito difícil estar aqui e não lembrar da presença dela, não vê-la, seja no pátio, seja aqui na biblioteca. Ela, de certa forma, se faz muito presente aqui, porque era nossa rotina, nosso cotidiano. Eu sempre digo que Bela foi a união. Ela veio para unir e agregar a gente. E ela agregou muito, assim, tenho certeza, porque até hoje todo mundo é amigo por conta dela. O que eu mais me lembro dela é a Isabela sorrindo. Isabela estava sempre sorrindo.
Assim, problemas todo mundo tem, mas Isabela parecia que administrava tão bem os dela, ou ao menos não levava para ninguém. A gente só via Isabela rindo e gargalhando, queria conseguir viver a vida de uma forma mais leve, como ela vivia, de uma forma alegre, descontraída, como Isabela viveu até o seu último dia. Bacharela Isabela Aurora de Queiroz Albuquerque Arruda. Em 2015, Isabela se formou na Faculdade de Direito, tirou a OAB, mas nunca quis advogar, sempre quis concurso, ainda que ela não soubesse qual. E aí tinha muita gente que, inclusive, era do Ágape, que fazia parte de uma sala de estudos, só de concurseiro. Isso foi um período muito cansativo, porque era uma batalha que ela estava enfrentando de sagrar-se vencedora perante o seu meio social, as pessoas que ela convivia, e ao mesmo tempo, né, mostrar para ela que ela era capaz. E aí, vez ou outra, ela saía e falava assim: tá uma pressão muito grande lá em casa, eu não estou aguentando, eu estou acumulando isso, aquilo, acho que eu vou voltar para o interior. Eu fazia: Bela, calma, o caminho realmente é esse. É difícil, é árduo, a gente não vê final, mas o importante é o dia a dia, tu estás aqui. Eu via nela algo que, assim, é realmente uma persistência fora do normal, bicho, sabe? Isso era algo que, enfim, a tua irmã, eu olho assim e faço: bicho, se realmente não era Deus, eu não sei o que era isso, não. E ela tirava essa força para conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo e de uma maneira bela, sabe? E essa determinação que Isabela tinha era da vida dela. Era em relação aos estudos, era em relação a relacionamentos, era em relação às relações afetivas que ela tinha, as amizades, os primos, a família, em relação a tudo. Bela se aventurou, estava com concurso. O pessoal foi passando, eu fui ficando, ela também, o concurso ia chamar, mas ela, apesar de todas as angústias que ela tinha, que é natural, nós somos seres humanos, mas ela nunca deixava abaixar a guarda, sempre estava alegre, sempre estava feliz, sempre era uma pessoa que, olha, como você sabe, eu cuido da salinha, né, há 6 anos, já passaram pela salinha mais de 500 pessoas, quiçá 1000. Todas as pessoas amavam Bela. E eu falo do fundo, não é porque eu estou aqui com vocês, todos gostavam muito de Bela. Onde ela passava, ela deixava esse legado. E muitas vezes eu ia pra salinha sem querer ir, né? Aquela sensação assim: de novo, não aguento mais isso aqui e tal. E eu nunca vou esquecer, todas as vezes que eu subia aquela escada, assim, que eu olhava do lado da porta da salinha, tinha um banco. E aí quando eu subia, ela era sempre era a primeira pessoa que eu via. E ela sempre estava ou no celular ou comendo o seu lanchinho com amendoins e alguma fruta. E ela estava lá concentrada comendo, e toda vez que quando você sobe a escada, você escuta o barulho, né? E toda vez que eu subia, que eu via a primeira pessoa, era ela. E ela fazia: Bibis, que bom que tu chegou, senta aqui pra gente bater papo e tal. E é uma coisa tão besta, né? É só um olhar, realmente. E não tinha como. Aquilo transformava o meu dia, sabe? Eu até brincava com ela quando ela não ia pra salinha, eu falava: poxa, Bela, sabe? Até quando ela entrou na polícia, que eu fiquei ainda um tempinho, eu falava: isso aqui não é a mesma coisa, não é. Quando eu entrei nessa sala, como eu tinha dito, não foi nessa sala, mas é muito parecida, eu falei, né, que era mais ou menos ali. Eu estava sentada na última e ela nessa. E aí a gente estudava para tribunais, concursos diferentes. Quando saiu o edital, eu me fiz de doida, porque eu fiz, para delegado não dava para fazer, porque tanto eu quanto ela não tínhamos 3 anos de prática jurídica, o edital era muito grande, exigia uma série de coisas que a gente não ia conseguir cumprir. E ia ter que ser para agente ou para escrivão, e eu não queria fazer, então eu dei uma de doida. Mas ela não. A sala estava tranquila, ela virou para mim e fez: vamos fazer para a polícia? E eu fiz: Bela, eu não sei se eu quero fazer para a polícia, Bela, eu não sei se eu me imagino policial. E ela: vai dar certo, a gente já está estudando há um tempo, e não sei o quê, e a gente se ajuda e vamos. E aí eu fiz
você vai então, você vai estudar. Aí ela falou, vou. Aí eu falei, então eu vou também. E quando as meninas disseram que iam fazer, decidiram entre si que iam fazer o concurso da polícia, eu disse, mas minha gente, vocês vão fazer concurso da polícia? Eu não sei não. Aí, vamos, e me incentivaram a fazer. Então assim, eu também agradeço ela por ela ter me incentivado a fazer, e não só a fazer o concurso, mas depois de a gente ter passado, de me acordar para me ligar cedo, porque eu gostava muito de dormir, antes dos filhos, eu dormia muito, de me acordar, cadê tu aqui na praia, pra gente fazer o funcional, né? Normalmente, na corrida, as meninas ficavam lá na frente, e eu e Bela, a gente às vezes corria mais atrás. E eu dizia, eu não vou conseguir não, ela, bora, ela tava às vezes depois de mim, eu não vou conseguir não, e ela, bora, sabe? Foi uma fase depois da outra, toda vez juntas. O psicotécnico a gente estudou juntas, tudo a gente fez junto, tudo. Até quase a entrada, porque eu entrei um pouquinho antes. Quando saiu a convocação, né, e a quantidade de pessoas, e aí ela estava fora dessa quantidade, foi um misto de sentimentos. Ela estava muito feliz por mim, eu sei, eu era muito genuíno esse sentimento, e eu estava muito feliz e muito triste por não estar com ela nisso, né? Mas assim, a gente foi superando dia após dia, porque era como se ela estivesse ali, e eu sabia que uma hora ia chegar o dela. Então assim, eu vivia falando, eu indo, vivendo o curso de formação e compartilhando com ela também. Eu sempre deixava ela a par de tudo. Ela continuou estudando, porque não tem muita opção para quem estuda para concurso. Infelizmente, é muito difícil, é muito incerto, é tudo muito incerto. Mesmo ela estando aprovada, mas ela não foi convocada, então é incerto. Não sabia se ia ser. Mas eu acreditava muito, eu falava muito, Bela, isso vai chegar, é questão de tempo. Então assim, foi passando os dias do curso de formação e eu compartilhando com ela, fui chamada e o tempo todo perguntando. O povo da polícia cansava, não, porque tem uma amiga minha que vai participar, porque tem uma amiga minha, todo mundo conhecia uma amiga minha, que estudou comigo, que fez tudo comigo, que ia entrar para a segunda turma. E chegou, né, um momento. E foi muito especial também. A gente conquistou isso juntas. Essa é a minha, mas é como se fosse a dela. Essa carteira conta muita história, não é só uma carteira profissional. A última vez que eu tive com ela, que eu falei com ela, foi lá no apartamento. Ela levantou, estava eu e um amigo daqui de Sertânia. Ela levantou, aí já levantou toda pronta, toda bonita. Aí já veio com a arma de lado, aí eu disse, eita Isabela, como é que tu estás tão bonita? Eu já vi que os presos lá ficam tudo doido quando tiver uma policial tão bonita como você é. Aí ela disse, pai, olha aqui a minha pistola, puxou a pistola, tirou o pente da pistola, as balas, aí me mostrou a pistola e tal. Aí ele brincou dando aquela continência que ela gostava de dar. E conversei com ela um pouquinho e ela foi para o seu trabalho. Ela disse, mãe, vai ter uma operação. Aí eu disse, Isabela, eu sou louca para ver você toda de policial, que acha a coisa mais linda do mundo. Aí ela chegou na porta do quarto, linda, com a camisa preta da polícia. Quando foi 4 horas da manhã, ela chegou na porta do quarto, aí abriu assim, aí tchau. Quando eu olhei, eu digo, eu não acredito. Mas estava muito linda, como sempre, né? Bela acabou escolhendo a lotação, vindo trabalhar aqui, né? Aqui é uma delegacia que pouca gente queria vir, né? Já que se trata de homicídios, né? É uma região bem complicada. Quando eu olhei, ela lourinha, tal, daquele jeitinho assim, eu disse, ó, Bela, vou encaixar você aqui no administrativo, para você não precisar estar na rua. Mas ela disse que não queria ficar presa no administrativo, queria realmente fazer parte da função que era ser policial. Ela queria realmente experimentar ser, como ela dizia, né? Experimentar ser de ruas, fazer todo o serviço. E até então eu fui tentar convencê-la para que ela ficasse no administrativo, né? Dizendo que era melhor, que ela ia se encaixar bem, só que não teve jeito, né? Ela aceitava fazer o trabalho administrativo, mas também queria ir para campo. Então, ela realmente foi uma excelente policial, surpreendeu a todos, né? Era muito corajosa, muito destemida, muito obstinada, fazia tudo com muito zelo. E ela ia, se fosse para estar numa comunidade, ela iria para a comunidade, se fosse para subir morro, ela subia, como também quando era necessário ela ficar mais interno, ela também ficava. E até aqui, que a gente tem um cotidiano aqui muito difícil, mas brincando, se divertindo, rindo,
E a gente acabava levando um trabalho bem melhor, bem mais leve. Bela era sempre entusiasmada com tudo que fazia com boa vontade, nunca se negava a ajudar quando a gente precisava. Bela foi realmente uma excelente pessoa que um anjo passou aqui. E além de tudo, a gente se enganou com aquela carinha dela, excelente policial também. Viu? Teve uma situação que a gente precisava prender um alvo nosso, né? E que a gente tinha conseguido, né, entrar em contato com ele através de um fake, né, de uma menina, né, se passando por uma menina. Ele começou a conversar com esse fake, mas aí para digitar qualquer pessoa poderia fazer, né? Só que ele começou a querer que a pessoa mandasse áudio, no caso, né, o fake mandasse um áudio. Então aqui a gente parou e disse, pô, quem é que vai mandar os áudios, né? Porque teria que falar, né, na linguagem deles e pode ter certeza que é um dialeto. Para entender é complicado. Então a gente parou, olhou e Bela disse, então eu faço. E na hora eu pensei que não iria dar certo. Mas até que era engraçado, que ela ficava... A gente tem aqui vários depoimentos, né, ela ficava escutando e ficava repetindo a forma como eles falavam. E como eles falavam, as gírias. Então ela passou um tempão treinando até que ela começou a se comunicar com essa pessoa aí. E ela incorporou mesmo, assim, tipo, incorporou, ficou paquerando com o cara ficou apaixonado por ela. A gente se encontrava e ela, mames, tu não sabe, eu fiquei falando a noite toda com o cara. Era um dos principais alvos aqui da delegacia, muito difícil de ser pego e que a gente teria que atraí-lo, e assim foi feito. Ela conseguiu marcar um encontro com esse alvo e no dia lá eu disse, pronto, então você fica, já que você já fez tudo. Ela disse, não, já que eu fiz todo o trabalho, eu também quero ir prender. Então não teve jeito, ela realmente, né, colocou o colete aí, foi com o pessoal para cumprir e quando eu menos espero, já adentraram aqui na sala com ele preso, algemado, né? E foi uma excelente prisão. E conseguimos prender, então assim, cada vitória dela era como se fosse minha, assim, porque eu nunca duvidei, sabe, que ela fosse ser essa pessoa. Mas ver isso, essa identificação com esse sonho realizado foi muito especial. E poder passar por tudo isso com ela e ver a mulher que ela se tornou, a policial que ela se tornou, foi muito especial. Muito. Sinceramente, marcou minha vida de uma forma que até hoje eu vou me lembrar dela quando eu estiver velhinha, contar para os meus filhos da amizade que eu tive com ela e uma pessoa que marcou mesmo minha vida, que eu nunca vou esquecer. Graças a Deus que Deus colocou Bela na minha vida. No sábado, um dia antes de Isabela falecer, a gente foi comprar um galeto, que a gente gostava de almoçar nos finais de semana e levou para comer em casa, só eu e ela. Engraçado também que fazia tempo que a gente não tinha esses momentos, porque ela estava dando muito plantão, eu tinha muitas atividades, também tinha namorada, então o final de semana era aquele momento que normalmente eu não estava em casa. E justo no sábado, estávamos nós dois em casa. E foi um almoço tão bom, a gente conversou sobre várias coisas. Eu disse, Bela, ano que vem vai ser muito engraçado, porque a gente vai ter que combinar um dia para se encontrar em casa. Porque tu vai estar dando tanto plantão na polícia e eu vou me formar, vou estar dando tanto plantão, que a gente vai ter que combinar um dia para ir junto para casa. Ela começava a rir, dava aquelas gaitadas dela. E ela começou a me contar os planos dela. Eu falei, tu já tá juntando dinheiro para comprar o carro da gente, não sei o quê. Ela, eu acho que em fevereiro eu consigo comprar o carro. E a gente planejou, sonhou, foi um almoço muito leve, muito legal. E aí eu sei que eu fui descansar, né? Depois desse almoço, de comer esse galeto com ela, me organizei e fui pro plantão. E aí participei do plantão, voltei de 5h40 da manhã, mais ou menos. Eu lembro porque eu tenho a foto no celular. Quando eu estava voltando do IMIP, que eu passei pela ponte do Pina, ali próximo do Rio Mar, a aurora, né, o nascer do sol estava muito bonito, um sol cintilante, brilhante. E eu fui com o carro bem devagarzinho, 5 e pouca da manhã, e tirei a foto daquele céu, daquele sol bem forte, bem bonito. E aí cheguei em casa, morto de cansado do plantão, só que não podia dormir muito, porque no domingo, né, nessa manhã, eu tinha um churrasco para ir. Aí dormi acho que umas 2 horinhas só,
E aí acordei, tomei um banho e me organizei para ir para esse churrasco. Só que eu estava com tanta dor de cabeça, porque não dormi direito e tinha que sair, que eu disse, vou ver se Isabela tem remédio para dor no quarto. Aí entrei no quarto, quando eu entrei no quarto ela tinha acabado de acordar, só que estava deitada ainda em cima da cama. Aí eu falei, ó, tô morto, vice, cheguei do plantão, mas vou ter que me arrumar para ir para esse churrasco. Ela, não acredito não, tu vai ter coragem de ir, tá cansado não? Eu disse, tô, mas já paguei, agora eu vou. Peguei um dipirona, saí do quarto, me organizei, mudei a camisa. Aí voltei para me despedir dela. Disse, ó, tô pronto, já vou. Ela, tu trocou a camisa, esse menino é cheio das frescuras mesmo, viu? Já trocou de roupa. Aí brincou comigo, aí disse assim, aproveite. Eu saí de casa, ela já tinha falado que ia passar o domingo estudando, e de noite ela ia servir na missa, como ministra da Eucaristia. Era um domingo normal. Foi a última vez que a gente conversou, que a gente se viu, que a gente se olhou. Ela estava em cima da cama, bem acabando de acordar. Infelizmente eu só voltei para casa de 7 horas da noite. E aí quando eu entrei em casa, todas as luzes apagadas, a primeira coisa que eu pensei foi, Isabela já saiu para a missa. E aí fui ligando as lâmpadas da sala e fui entrando no quarto, que era o quarto dos meus pais, que normalmente a gente usava o banheiro desse quarto, que ficava vazio. E aí quando eu acendi a luz do quarto, que eu olhei para o chão, estava Isabela. No primeiro momento que eu olhei, primeiro veio a visão do ponto de vista médico mesmo, né? Eu olhei, quando eu vi, eu disse, claramente Isabela faleceu. Na época a minha namorada estava lá e eu disse, mataram Isabela. Né? A princípio eu pensei que tinham entrado lá em casa, até pela questão da profissão dela, que era muito arriscada e tudo. Eu disse, poxa, entraram em casa e fizeram algum mal com Isabela. Aí corri para o quarto dela, tentei procurar ver se a arma estava e estava tudo no cantinho, nada revirado. E ela com um jeito como se tivesse acabado de sair do banheiro, de fato, na porta do banheiro. E aí meu celular tinha descarregado, eu não tinha o número de Cate, Larissa conseguiu o número de Diogo. Diogo chegou muito rápido e aí chegou também as pessoas da polícia e o delegado dela. E eu lembro muito claro, assim, uma das cenas que mais me marcou desse dia é quando eu olhei para a porta da casa, sem entender muito o que estava acontecendo. Já tinha chegado um monte de gente para ajudar. E eu vi um monte de policial, o delegado, acho que o delegado foi o primeiro a chegar da polícia, e eles assim, eles choravam de soluçar. E eram pessoas que eu não conhecia, eu nunca tinha visto eles, mas hoje eu olho para aquele momento e eu consigo ver claramente assim, o quanto Isabela era amada. E aí começou, realmente daquele momento para frente, até hoje, um ano depois, foi o início de uma nova vida. A vida mudou completamente. Além de toda essa dor que era o mistério que envolvia a morte de Isabela, porque uma pessoa jovem de 28 anos que tinha feito há pouco menos de 6 meses, 1 ano, não sei, todos os exames possíveis para entrar no concurso, fez teste físico, fez curso de formação, treinava com personal, era uma pessoa extremamente saudável. Nunca ninguém imaginava que ia falecer tão cedo. Depois de 1 mês e meio que Isabela faleceu, eu recebi o laudo da perícia, do exame que ela fez no IML, e a causa da morte se deu como indeterminada. Na medicina a gente vê morte súbita acontecer, a gente muitas vezes escreve
uma declaração de óbito, uma causa indeterminada e não sabe o que aquilo pode impactar. Mas até isso, como tudo, em toda a vida de Isabela, em todo o processo que antecedeu a morte de Isabela, Deus ele cuidou tanto que eu acho que até isso é um cuidado dele. Primeiro, para que a gente não sofra por uma coisa que talvez pudesse evitar. E também para que a gente compreenda que tem coisas na vida que estão fora do nosso entendimento. Se a gente colocasse Deus e o entendimento dele na mão, a gente perderia o sentido da vida. E a morte de Isabela é sempre esse mistério, mas um mistério que faz com que eu coloque os meus pés no chão e que eu tenha o entendimento de que a minha vida não é minha, que a minha vida ela não me pertence. Mas que a minha vida ela tem um por trás, ela tem um motivo, ela tem um sentido. E que nada acontece por acaso, que nada acontece em vão. Acredito muito na vontade de Deus, plenamente, é ela que eu respeito, é ela que eu acredito, é ela que eu sigo. Que Ele quis assim, e que no dia também da minha partida, no dia que isso acontecer, eu entenderei tudo. Ela não tinha intenção de ser inesquecível, ela não tinha intenção de fazer grandes diferenças na vida das pessoas. Ela não vivia para isso, mas ela fez isso porque ela sabia amar e porque ela sabia entender qual era o propósito dela aqui. E ela fazia isso de forma muito natural. E é por isso que ela foi tão sincera e é por isso que ela marcou tanto a vida das pessoas. Aquilo que Isabela mais representa para mim é coragem. Eu olho para essa palavra e lembro de Isabela. Às vezes parecia que ela não tinha medo de nada. E eu era o oposto. Morria de medo de tudo. Inclusive precisei vencer muitas coisas e quebrar a cara muitas vezes para que o meu medo se tornasse um pouco de coragem. Bela era uma grande segurança para mim. E eu acho que foi isso que Deus fez com a morte de Isabela. Ele disse, agora eu vou tirar todas as suas seguranças, eu vou tirar o seu ponto de apoio, eu vou tirar a sua segurança, para você ver que eu sou a única segurança, que eu sou o único sustento. Você vai precisar entender que as coisas, as pessoas, elas passam, mas o meu amor, ele permanece. E eu tenho certeza que foi esse amor que eu conheci muito por Isabela, que é o amor de Deus, que é o grande sustento, que é a grande força, que é a grande segurança da minha vida hoje. E é aquilo que me dá força, que me deu inspiração, que me deu sabedoria para fazer esse documentário. Torná-la conhecida por aqueles que não a conheceram e torná-la viva para aqueles que a amaram, para aqueles que tiveram a grande graça e a alegria de conviver com aquele sorriso largo, aqueles olhos revirados, aquela sobrancelha arqueada e aquele jeito expressivo de ser. Eu vou carregar para sempre comigo essa missão. Apesar de longe, né, fisicamente, mas o meu coração tá aí juntinho do seu, desejando as melhores coisas do mundo. Um beijo, te amo demais, seja feliz, aproveite seu dia. Te amo, saudades. Abriu-se imenso mar do teu amor, te puseste a caminhar em direção a mim, me tomaste pela mão e abriste meu coração.
chagas vou me esconder e aí aprender a amar por inteiro. Eis aí o meu desejo e só isso eu almejo, te amar, mas amar na cruz. E me atraíste a ti.